Existem sons que são semi-homófonos, por exemplo, som da mesma forma, praticamente, certo? Mas veja como eles são distintos na articulação visual. Certo? Ou seja, são homófonos, mas são heteroscópicos. Sendo heteroscópicos, são facilmente discrimináveis à visão, mas se você está lidando com nati cego, o nati cego não tem essa discriminação visual, portanto, ele vai errar aí. E o surdo vai errar onde a grande discriminabilidade entre os lalemas é de natureza auditiva, o surdo não ouve, então ele é vulnerável, ele é dependente da visão. E se houver homoscopia, ele está perdido. Homoscopia, sim. Veja a homoscopia. Fv, dt, shaja, babama, tadana. São idênticas à visão. Quem depende da visão vai cometer essas trocas por causa da homoscopia, da baixa discriminabilidade optolalêmica dessas unidades da fala. Ficou bem claro? Então, olha que interessante. Tiramos um neuromitão! Não existem palavras irregulares. Então, pegue essas listas todas e saiba que você pode ter a sua própria lista. Basta você computar. E o seu trabalho vai ser superior a qualquer coisa que existe, porque agora você tem tecnologia. Você tem como argumentar que o grau de cifrabilidade é tanto, de legibilidade orofacial é tanto, decifrabilidade é tanto. Então, agora nós temos uma ciência e nós podemos usar. Nós temos variáveis intervalares, nós podemos usar estatísticas multivariadas, análises multivariadas, né? Análises fatoriais, análises multifatoriais, análises de coerência multifatorial. Finalmente, nós temos uma ciência da leitura escrita. Então, eliminamos o neuromitão. Isso. Agora, vamos ao segundo neuromito. O segundo neuromito é um mito epistêmico da ciência. O mito de que haja mitos. Em verdade, não há mito algum. Todo conhecimento é provisório. Caipira dizia, ninguém tem nada aqui, moço. Todo mundo tem de empréstimo. Porque quando nós morre, nós deixa tudo para trás. Então, nada nosso. Né? E da mesma forma, nenhum conhecimento é definitivo. Né? Nós não chegamos no pináculo da evolução do saber humano. Então, a gente não pode apontar o dedinho arrogante para os outros falando, mito, mito, mito. Seu pensar é mitológico. Né? Em verdade, nós todos pensamos com conceitos provisórios, que são muito úteis para previsão e controle. Então, isso que eu trouxe hoje é muitíssimo mais útil do que tudo que havia no passado, em leitura e escrita. E, não obstante, daqui a um pouco vai ser muito aperfeiçoado. Então, não se trata de ter um mito contra um não mito. Agora é conhecimento e o resto era mito. Não. É que todo conhecimento é sempre provisório. Inclusive, isso que eu trouxe hoje é provisório. Né? É o melhor que nós fazemos depois de 40 anos de estudo na área, isso é uma enorme evolução. E, não obstante, as próximas gerações vão encontrar soluções ainda mais sofisticadas, porque o 5G está aí, a tecnologia permite, né, um controle cada vez mais fino de variáveis de natureza articulatória, para ver a própria percepção e a sinestesia, né, o pensar, assim, a embodied awareness, né, como é que a nossa consciência é incorporada, como é que nós fazemos uso do nosso corpo para marcar, né, propriedades temporais no espaço, para auxiliar a criança disléxica, por exemplo, que não percebe a tonicidade diferencial das palavras. Então, como é que nós fazemos isso? Nós recorremos ao nosso corpo para mapear o espaço, e aí a gente, então, faz analogia, né, a dimensão espacial é usada para marcar as propriedades das dimensões temporais. Por isso que musicoterapia é tão legal, por isso que musicalização auxilia tanto em alfabetização. Né? E por isso que dança e psicomotricidade são tão importantes, porque eles marcam, né? Dão um compasso, e dentro do compasso o ritmo, e mostram para a criança quando é que ela vai usar os seus recursos limitados de atenção e memória para poder dar conta de aprender a ler e escrever. Tá bom? Então, qual o grande mitão? O grande mitão é que existe tipo de palavra
E de cá, como me disseram 30 anos atrás, quando eu comecei a lidar com esse modelo, a grande professora vinda da uma universidade do exterior disse assim: Capovilla, estou impressionado com o poder de fogo estatístico, né, do seu laboratório, das suas análises, só que tem uma coisa, Capovilla, palavras são coisas. A gente não sabe o que tem dentro delas. As palavras são coisas. Então, aí eu disse a ela, mas então significa que nós não podemos generalizar de uma palavra para outra, certo? Ela disse, certo. E eu falei, então por isso que você usa Q quadrado e outras estatísticas não paramétricas, e não faz análise multivariada, e não faz análise de covariância, certo? Ela disse, certo. E eu disse, eu prefiro me enforcar num pé de couve a continuar me dedicando a uma pseudociência dessa natureza. Ou seja, ou eu quebro essa coisa e descubro que tem dentro das palavras, dessa caixa preta, ou seja, quais são as dimensões graduadas, né, de várias propriedades que me permitem pegar cada palavra como um endereço específico, num cruzamento de várias dimensões. Ou eu faço isso, e de tal forma a eu poder generalizar os achados com qualquer conjunto de palavras, né? Ou eu nunca vou ter uma ciência de leitura escrita, né? Eu sempre vou ter uma protociência pegajosa como fala de bêbado, que não me permite voar como águia e carregar a criança comigo para o alto do espaço, né? Ou seja, ciência é uma coisa muito séria. Ciência se faz com variáveis intervalares. Eu tenho que descobrir as dimensões. Veja, a química foi precedida pela alquimia. Antes eles lidavam com a cor, o cheiro, a viscosidade das substâncias, né? Dos elementos. E eles não tinham descoberto as propriedades. Eles falavam terra, água, ar e fogo. Água como elemento essencial básico, mas claro que não. Né? Lavoisier descobriu que a água é composta de hidrogênio e oxigênio, né? 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Ou seja, se eu descubro as unidades quantitativas que me permitem comparar, né, que subjazem a toda a variabilidade de qualia dos elementos da natureza, eu tenho a tabela periódica, tenho a massa atômica de cada elemento. E então eu posso ordená-los todos. E eu posso computar a massa molecular. E quando eu computo a massa molecular, isso é exatamente o que eu estou fazendo. Uma palavra é uma molécula. E é composta de átomos. Esses átomos são as relações fonografêmicas. E o isótopo é a incidência na natureza de cada átomo. E eu tenho os isótopos, que são os IPCs, as relações, a incidência de cada relação fonografêmica. Ou seja, eu tenho um modelo químico, matricial, de leitura escrita. E eu considero leitura escrita como reações químicas, como uma fosforilação oxidativa, né? E eu considero que haja enzimas que propiciem reações, né, de composição de palavras, né, e de aprendizagem, né? Então, essa é uma ciência elevadíssima, né, com variáveis e com equações. Eu não tenho tempo de falar aqui, porque eu estou falando de mitos, né? Mas, assim, todas as variáveis relevantes à leitura escrita, inclusive extensão, lembra? Regularidade, irregularidade, extensão, composição grafonêmica, estrutura silábica, tudo isso está resolvido, né? Então, vamos lá. Primeiro mito é que haja tipo de, e de que você não, de que palavras sejam coisas. Esse é o grande mito pernicioso. Palavras, Capovilla, palavras são coisas. Você não sabe o que tem dentro delas. Então, a sua generalização vai ficar limitada ao conjunto de palavras que você está usando. Aí eu digo, muito obrigado. Isso não é ciência, não é generalizável, não é replicável, não é utilizável para fins tecnológicos para alfabetizar um país que tem uma Índia dentro de si, né? Que tem 154 etnias e línguas ameríndias, né? E que foi vítima de um acordo ortográfico, né? E que tem uma abertura tão grande
cultura indígena e a cultura africana e a europeia, e nós somos muito plásticos, e a gente precisa correr atrás do prejuízo. É preciso uma ciência de verdade, né? Então, assim, veja que lindo, a Terra, planeta Terra, third rock from the sun, onde existe vida. Chega mais perto do Sol, queima. Chega mais longe do Sol, congela. Não tem vida. Da mesma maneira, o português, a língua portuguesa, é a língua onde vida abunda. Ou seja, é uma língua fascinante, porque não é tão seca, tão completamente transparente quanto o alemão, italiano e espanhol. Então, o disléxico alemão, o disléxico italiano, o disléxico espanhol não erram tanto. Não tem uma fauna, uma flora abundantes de erros, né? Eles são só mais lentos, porque a língua é tão regular. E onde é que estão os grandes erros? No inglês e no francês, por isso que eles são os recordistas mundiais de estudos de dislexia, de processamento linguístico. Certo, mas é tão opaco o sistema de escrita que os próprios americanos têm 4 sistemas de notação, de transcrição fonética, e não conseguem concordar, né? Então, o inglês é tão opaco que é muito mais difícil fazer o que nós fizemos no inglês e no francês. Ou seja, nós produzimos um conhecimento de ponta por causa da nossa língua. Nós somos como Gutenberg, o bárbaro alemão que inventou a imprensa de tipos móveis, embora muito na frente da China, embora a China tivesse inventado o nanquim, a tinta, o papel e a xilogravura, o carimbo. Por que deixaram para Gutenberg inventar a escrita? Porque ele tinha escrita alfabética. Então, a imprensa de tipos móveis nasceu num país tecnologicamente atrasado, porque ele tinha a benção de ter uma escrita alfabética. Da mesma maneira, o Brasil é tecnologicamente atrasado, em termos de desenvolvimento científico-tecnológico, de recursos, laboratórios e tudo mais. Todos nós sabemos como a gente sofre para produzir ciência nesse país, mas a gente tem a língua portuguesa. A última inculta flor do lácio, como diria Olavo Bilac, né? Nós estamos trabalhando para ela ser cada vez mais linda e cada vez menos inculta, cada vez mais bela, cada vez menos inculta, né? Então, e o último mito é que a gente seja a rainha da caucada preta, que agora a gente pode apontar o dedo para todo mundo falando que o que você faz, que você acredita é mito, vírgula, humildade, todo conhecimento é provisório. A gente está anos-luz do que a gente estava antes. Agora temos uma ciência, e não mais uma protociência. Temos uma química, não mais uma alquimia. E ainda assim, nós estamos apenas engatinhando, né? E como é bom legar numa corrida de bastão, de revezamento, esse bastão para os jovens, né? Porque está na mão deles. Quisera eu ter 18 anos e ter tecnologia, ter o terreno mapeado como ele está hoje, né? Muitas grandes coisas com auxílio de tecnologia viram. Então é isso aí. Mito 1, palavras são coisas, você não sabe o que tem das palavras, não dá para generalizar, você está preso a estatísticas não paramétricas, não dá para fazer ciência relevante de ponta, replicável, útil, né? Então, conforme-se com enforcar-se num pé de couve, né? Isso é mito. Não. Palavras não são coisas. Ou se são coisas, elas são não caixas pretas. Elas são aquários deslumbrantes, com peixes magnificentes, né? E com plantas aquáticas, e a gente está observando tudo e se deleitando e se divertindo a valer, né? Então dá para fazer ciência da mais alta sofisticação em leitura e escrita, especialmente da língua alfabética. E esse é o primeiro mito que cai por terra, então, essas limitações, né? E a outra limitação é o grande orgulho, né, de se considerar assim tão especial, né, a ponto de agora nós podemos dizer que tudo que havia antes era mito. Daqui a um pouco vão dizer isso de nós, né? Então, humildade. Humildade, que é o princípio da sabedoria. Obrigado. Espero que tenha sido bom. Beijos, então.